Vou passar para o César Pegoraro, né, para a sua fala. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, Rose, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no arquivo. Assim, é minha primeira vez aqui, né? O Fábio fez uma enquete conosco. É a primeira vez aqui. Já vim pesquisar muitas coisas de forma digital aqui, mas é a primeira vez que venho à casa. Então, uma honra bastante grande conhecer toda essa história, todo esse peso, né, que a gente tem com isso que você falou, né, Rose? Nossa história está aqui, né, está registrado os períodos, as decisões, os projetos de uma sociedade estão registrados aqui, então isso é muito legal, muito interessante estar aqui. Eu queria trazer algumas questões, acho que primeiramente, inclusive, não trouxe imagens para registrar, mas queria mexer com as imagens de vocês, queria mexer com as ideias de vocês, queria mexer com a percepção de água de vocês, né, já que a gente está falando de Tietê como sendo um símbolo hídrico. Estamos aqui num evento para falar em comemoração, em celebração, em apoio ao Fórum Mundial da Água, toda essa discussão hídrica, toda essa preocupação que me parece que o planeta tem tido aí nas últimas décadas com a questão ambiental. Então, vim trazer algumas questões, mas queria muito trabalhar com as percepções dos presentes aqui, para ver, inclusive, como é que está a nossa posição, a nossa percepção e a nossa atuação em relação à questão da água. Viemos aqui hoje falar sobre Rio Tietê. Todo mundo conhece o Rio Tietê? A exposição está muito legal, muitas imagens, muitas cartas, muitos documentos. Adorei ver alguns documentos originais ali, incrível, né? Dá aquela vontade de como um adorador de história, assim, já querer folhear aquelas publicações do que mais tem na próxima página. Mas eu queria fazer uma pergunta. Todo mundo sabe o que quer dizer Tietê? Não é uma palavra da língua portuguesa, né? Ela é uma remanescente da língua originária. O que é Tietê? Vamos começar por aí, nossa relação com a água. A gente fala do rio, a gente trabalha no rio, a gente bebe o rio. O que é Tietê? Vocês sabem? Oi? Esse é o Tamanduateí. Desculpa, Piratininga. Piratininga é o peixe seco. Piratininga é o peixe seco, né? São Paulo é de Piratininga, São Paulo é do peixe seco, por causa do rio Tamanduateí, né? Que era o caminho do tamanduá, que vinha comer as formigas que comiam o peixe seco. Tietê quer dizer rio verdadeiro, água verdadeira, rio caudaloso, rio de muita água. Então, para os indígenas, eles já tinham esse significado desse ser o maior rio da região, e um rio que, muito interessantemente, ele corre ao contrário. Ele nasce na encosta interiorana da Serra do Mar, e ao invés de descer para o litoral, pouquíssimos quilômetros, ele escolhe um caminho tortuoso e longo de 1.100 quilômetros até chegar no Rio Paraná. E esse é, então, o rio verdadeiro para os indígenas. O Rio Grande, o maior rio dessa região, que passou a ser, então, um grande caminho para os bandeirantes, né, para os colonizadores ali em busca de terras, pedras preciosas, escravos indígenas, enfim. Foi esse é o nosso Tietê, a nossa água verdadeira. E já que a gente está falando de rio, eu também trabalho com eu viajo muito o Brasil por conta do projeto que eu atuo na SOS Mata Atlântica. E em todo lugar que eu chego, eu tenho uma maneira de conhecer o lugar que eu estou chegando. De reconhecer o lugar que eu estou chegando, que é primeiramente olhar para o rio. Vocês já pararam para olhar para o rio? Hoje de manhã eu vim de moto para cá, parei em cima da Ponte das Bandeiras ali, né? Adoro a Ponte das Bandeiras. Parei lá, fui dar uma saudação para o Rio Tietê, para tentar olhar para ele e entender como ele está hoje, que humor ele está hoje, que carinho ele recebeu hoje. O rio é nosso espelho. O rio é um reflexo da comunidade que está no seu entorno. A cultura, a educação, as políticas públicas, a sensibilidade de um povo se vê nas águas que banham aquele povoado. Vocês se enxergam no Rio Tietê? Ele está contando para a gente o que nós temos feito com ele durante os últimos séculos. Nós, que nos julgamos evoluídos,
estamos no século XXI, que temos tecnologias maravilhosas, estamos lá. O rio está contando quem nós somos. E quando a gente olha para os rios com desprezo, é legal a gente também ver a nossa parte que está espelhada no rio. A gente está desprezando uma atuação nossa, a gente está desperdiçando algumas políticas públicas em nome de algumas coisas que não nos representam muitas vezes. Mas eu queria, pegando essa coisa da água, ele fazer algumas... Será que é? Então tá. Então vamos lá. Trouxe algumas questões para vocês aqui, para a gente, inclusive, mexer com esse nosso imaginário coletivo aqui. Todo mundo aqui bebe água, né? Ótimo. Todo mundo sabe quanto por cento do nosso corpo é água, né? Vocês sabem de onde vem a água que vocês consomem? De onde vem a água? Da torneira não vale. Nem da Sabesp. Em escola pública eu adoro fazer essa pergunta. Escola pública não, desculpa. Em escolas que eu vou, não somente as públicas. Eu adoro fazer essa pergunta e normalmente a molecada se prende à companhia de saneamento, a caixa d'água. Mas eu queria fazer essa pergunta inclusive para além dos mananciais. Eu queria ir para uma coisa chamada ciclo da água. Quando a gente aprende o ciclo da água nas aulas de biologia, de ciências, ele é um ciclo... que é apresentado para a gente é um ciclo estanque. Evapora, as plantas evapotranspiram, né? As plantas são grandes produtoras de umidade na atmosfera. Toda essa umidade na atmosfera condensa. A gente tem então a precipitação em forma de chuva. Uma parte dessa chuva infiltra, uma parte dessa chuva percorre o solo e já vai cair direto dentro de um rio. A água que percolou no solo vai formar uma nascente, os rios se juntam, formam os rios maiores, a bacia hidrográfica, que volta para o oceano. Então a gente tem um ciclo fechado no qual nunca é posto um ser humano dentro do ciclo da água. Nós somos o ciclo da água também. O dia inteiro, todo dia, a gente está se relacionando com ela. E aí, já que a gente está pensando em ciclo da água, é muito interessante porque a gente passa a ver o ciclo da água do qual a gente não participa. E segundo, se a gente tem um ciclo da água, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, que é: quantas águas existem no planeta? Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas águas temos? A gente já sabe quanto a gente tem. A gente já sabe volumes, né? Quantos quilômetros cúbicos de água a gente tem no planeta, mas quantas águas temos? Uma só. Uma só. Então aí começa a entrar uma coisa bastante interessante, que se temos uma água só no planeta que está circulando, como é que eu posso com tranquilidade olhar para esse crime ambiental, que é ter um rio Tietê, um Tamanduateí, um Pinheiros, e achar que isso é normal? A água desses rios, ou a água que está sendo poluída, amanhã, segundo o ciclo da água, é a água que nós vamos estar ingerindo, é a água que vai estar na gente. Então, peraí, quando a gente olha para um rio, eu sempre sinto um pouco isso, assim, se eu sou água, 70% em média da gente é água. Então, peraí, se eu sou água, e percebo uma água sendo violentada, sendo agredida, será que a água dentro de mim também não se sente agredida? Como é que a gente não se revolta com essa situação? É muito louco, né? Porque a gente olha pela visão histórica, né? Então, Sérgio trouxe aí algumas imagens, e na exposição aqui fora temos algumas imagens históricas das pessoas se relacionando de uma maneira esportiva, de uma maneira poética, de uma maneira de um convívio harmônico, de uma maneira alimentar, pessoas pescando. O quanto na tua pesquisa, de tua tese, o quanto o Tietê já significou para o abastecimento público. Então, quer dizer, já bebemos muita água do Tietê, tantas cidades ao longo dele ainda o bebem, mas a gente... E essa relação... Como é que a gente não percebe isso enquanto uma afronta ou enquanto uma violência? Né? Eu preparei um monte de coisa aqui, um monte de perguntas para trazer para vocês. Nesse sentido, assim, de que de fato
a gente perdeu uma relação que é básica nossa, que é a nossa relação de sobrevivência. Ter a água não é uma questão, não é um capricho, é uma questão de sobrevivência. Todos os aglomerados humanos, se a gente for estudar a história do planeta, todos os aglomerados humanos se dão em função de rios, de corpos d'água, de disponibilidade hídrica. Como é que a gente, com um rio verdadeiro ao nosso lado, com um grande rio ao nosso lado, conseguimos transformá-lo numa cloaca? E para efeito de políticas públicas, a gente não consegue dar conta de solucionar essa questão. E mais, a gente não somente não equaciona essa questão, como a solução que nos é dada é sempre de buscar a água do vizinho. Então, quer dizer, estamos em brigas homéricas com outras bacias hidrográficas para que a gente faça a transposição de águas de outros rios para suprir uma demanda hídrica de onde a gente polui os rios. Ou mais, de onde a gente perde cerca de 1/3 da água que é tratada e está disponível para o abastecimento público, é perdido em vazamento. Gente, isso não é vergonhoso, não? Estive ano passado num seminário da Coreia do Sul e muito interessante sobre tecnologias para a questão ambiental, e o coreano que estava fazendo a palestra, ele ficou envergonhado quando ele citou que em Seul, na capital, eles perdem 4% de água. Ele falou: isso para a gente é um índice inadmissível pela nossa situação e pela importância que a água tem no nosso país. A gente aqui em São Paulo, com toda a primazia que temos tecnológica, todos os recursos que temos, estamos falando do segundo PIB nacional, a gente perde 33%. Em alguns estados, ou algumas capitais, como Rio Branco, perde-se 75% da água tratada. Isso são dados do SNIS, do Ministério das Cidades, né? São dados da SOS Mata Atlântica ou mesmo. Então, quer dizer, a gente tem uma relação, infelizmente, a nossa cultura ambiental no Brasil, a gente herdou a cultura do colonizador, que é a cultura da abundância, da infinitude, e que natureza é para a gente abusar, é para a gente queimar, é para a gente degradar, que ela nunca vai acabar. E não tem problema. A gente não tem esse pertencimento natural. A gente, quando vai para algum parque nacional, a gente vai para certas cidades do Piauí, a gente vai para o Parque Nacional do Iguaçu, a gente vai para Campos do Jordão, a gente vai para parques estaduais. A gente parece assim que parque no Brasil, natureza, é uma coisa de museologista. Ela está na reserva. A natureza não está presente no meu dia a dia. As pessoas se incomodam com as árvores na rua, as pessoas se incomodam com o cocô do passarinho que cai no carro, as pessoas se incomodam com o rio que tem curvas, ou de um rio que tem humor. O humor do rio está muito baseado na questão da chuva. Ou seja, choveu demais, o rio vai sair do seu leito menor e vai ocupar o seu leito maior, que também é chamado de várzea. A gente não consegue respeitar a várzea do rio, a gente impermeabiliza o solo e provoca enchentes, e bota a culpa na chuva, né? A gente polui o rio e reclama do mau cheiro e reclama das doenças que o rio está passando para a gente. Então a gente tem uma relação muito louca nesse olhar da água, né? A gente não tem seriedade com a questão da água. Então, por exemplo, a gente trata aqui na cidade de São Paulo, na metrópole de São Paulo, a gente não trata nem metade do esgoto que é produzido aqui. Nossos rios são verdadeiras cloacas. E por outro lado, a gente tem o paradoxo dessa situação, que é o quê? Os postos de saúde abarrotados de pessoas com doenças transmitidas pela água. Gente, aqui no Brasil a gente ainda se digna a morrer, ou a ter altíssimos índices de doenças da Idade Média. Por quê? Porque nós não temos uma questão sanitária equacionada. Por quê? Porque isso é um tema desimportante. Nós, enquanto eleitores, nós achamos que é importante. Nossos representantes, quando vão fazer suas campanhas, por exemplo, raramente falam em saneamento básico. Alguém aqui já votou em saneamento básico? A gente não vota em saneamento básico, porque ninguém fala em nome dele. Porque saneamento básico é defender os rios, é fazer
o básico. Saneamento é legal porque ele tem sobrenome, né? Saneamento básico. Aqui no Brasil, ele é opcional. Que é com saneamento ou sem. Só que sem saneamento é mais caro. Por quê? O custo da ausência do saneamento básico, a gente vai encontrar no sistema de saúde. Não fez a prevenção, você vai ter que curar depois. Curar é mais caro do que prevenir. E a gente não previne. Então é muito doido, né? E aí, nesse sentido, eu fiz uma listinha. Eu e meus papéis. Eu fiz uma listinha de alguns itens que violentam os nossos rios. Só para a gente ter ideia de como a nossa organização social e a nossa organização pública, infelizmente, está aquém da nossa necessidade civil. Ou seja, a gente não está conseguindo entender, primeiro, qual que é o nosso papel nesse jogo, e segundo, que a gente está violentando o tempo inteiro esse tal de meio ambiente. O meio ambiente está no nosso hino, o meio ambiente está na nossa bandeira, o meio ambiente está é a nossa vitrine internacional, mas não é a nossa prática cotidiana. Então, só para vocês terem ideia, já falei do saneamento que deveria ser básico, mas não é no Brasil. A gente já postergou sucessivas vezes a universalização do saneamento básico. A Política Nacional do Saneamento Básico, que é de 2007, previa que era até 2015 teríamos a universalização, depois passou para 2018, 2033, e antes de 2054, segundo analistas do setor, a gente não consegue a universalização do saneamento básico no ritmo que ele está acontecendo. Para quem não sabe, nós temos na lei, na legislação, como é que a gente está de tempo, gente? Tá, já acabo já. Só comentar essa listinha aqui, porque eu fiquei ontem fazendo um exercício do que falaria aqui hoje. A gente tem na lei, a gente tem uma resolução do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a resolução 357 do CONAMA, estabelece as classes, ou as categorias, as qualidades que os rios podem ter. E naquela deliberação, nessa resolução, a gente tem a classe especial, classe 1, 2, 3 e a classe 4. Vocês sabem o que a classe 4 diz? A classe 4 diz que o rio pode receber em quantidades absurdas efluentes sem o tratamento devido, ou com o tratamento mínimo. Ou seja, quando a gente olha para o rio Pinheiros, quando a gente olha para o rio Tietê, o Tamanduateí, ele não é um crime ambiental, ele existe no corpo da lei. Ou seja, um comitê de bacia vai lá e fala assim, não, aquele rio é classe 4, legal, portanto, se ele é um rio classe 4, ele pode ter uma qualidade péssima. Ele não vai atender aos múltiplos usos. Um rio de classe 4 é isso que nós já temos. É isso que nós queremos? Um rio de classe 4 interessa a alguns poucos setores da sociedade. Por exemplo, um rio de classe 4 para produzir energia é super tranquilo, porque a produção de energia trabalha com volume de água, não necessariamente com qualidade de água. Então, é muito doido, porque o rio de classe 4 é um crime contra a saúde pública, é um crime contra a cultura, é um crime contra a história, é um crime contra a qualidade de vida. Mas ele existe na lei. Querem outros? A gente tem essa confusão nas cidades, uma aberração, ao meu modo de ver, chamado Código de Obras, que briga com um outro negócio chamado Código Florestal, e por terem brigas homéricas, a gente teve em 2012 o esfacelamento do Código Florestal brasileiro, que protegia as tais áreas de proteção permanente. Área de proteção permanente, a gente tem, ao longo do curso dos rios, a área de várzea. A várzea pertence ao rio. Portanto, quer respeitar o rio? Começa respeitando a sua várzea, começa respeitando o seu território. O Código de Obras diz o quê? Vamos construir na várzea do rio. Olha as marginais, por exemplo. Olha a canalização dos córregos, por exemplo. Olha o tamponamento de córregos. Quantos rios invisíveis temos na cidade? E isso é normal. Mas é um crime. É um crime. Contra a natureza. Né? Contra a nossa natureza. E contra a nossa história. Né? Porque se a gente está falando aqui de história, quantas fotos históricas nós vimos das pessoas acessando os rios? Quem consegue acessar o rio Tietê hoje em dia?
Se eu quiser ir lá, alguém consegue ir? Então é isso, cercearam o nosso direito de ir e vir ao rio. Olha que louco, né? Vamos lá. A gente tem uma questão socioeconômica, né? Então assim, a renda no Brasil, vocês sabem que as 6 pessoas mais ricas do Brasil têm o equivalente à metade da população mais pobre brasileira. Se a gente tem essa disparidade, essa desigualdade social, é lógico que a gente vai ter mansões como a do Joseph Safra, que tem 56 suítes, e a gente vai ter uma favela ao lado, porque a gente vive uma situação de desigualdade social. Portanto, essa segregação socioeconômica também faz com que a gente crie os bolsões de pobreza, onde o saneamento não chega, onde a infraestrutura não chega. Chega a doença, chega o esquecimento. Então é muito doido, porque a gente tem uma situação que se perpetua no Brasil, que a desigualdade social, a desigualdade socioeconômica, ela se reflete no território. Porque é fácil falar da favela, é fácil falar dos pobres que estão lá sujando o rio porque jogam lixo na rua. Mas isso é um reflexo de uma disparidade, de uma injustiça. Né? Então, quer dizer, o rio também está contando isso para a gente. O rio também está dizendo isso para a gente. Na periferia não tem saneamento, gente. Né? Foi o IDS, né? Instituto Democracia e Sustentabilidade, publicou Guilherme Checo, ele publicou no Estadão semana passada um mapa do atendimento ao saneamento básico. E a gente vê que o centro da cidade, área mais nobre, mais endinheirada, mais antiga, tem rede de saneamento. Periferia nenhuma tem. Só que os rios são os mesmos. O rio que vem da periferia passa no centro. A água que se bebe na periferia é a água que se bebe no centro. Lá na Guarapiranga, onde eu trabalho bastante, 800 mil pessoas fazem suas necessidades na represa. Porque a rede de saneamento ainda não chegou lá. Só que a represa abastece 5,5 milhões de pessoas. Não só a elas. Então, essa falta de visão coletiva, onde que as políticas públicas têm que atender a todos, geram vítimas lá, geram vítimas aqui, onde se bebe da água da represa. Então é muito doido, né? Porque a água junta a gente. A água é um elemento coletivo entre nós. A água não vê cor, não vê sexo, não vê religião, não vê dinheiro. A água perpassa por todos nós. Quem não cuidou de água vai padecer pela água, ou pelo excesso, ou pela falta. Vamos lá? Outra coisa que a gente tem no Brasil, esse Brasil urbano, né? É vergonha ser do campo, é vergonha ser caipira, é vergonha ser do mato. A gente passou a ter um êxodo urbano, um êxodo rural, perdão, ao longo do século XX, fazendo com que as cidades virassem grandes aglomerados humanos, sendo que isso é completamente insustentável, completamente... imagina a gente ter uma cidade como São Paulo, quase 23 milhões de pessoas. Isso é uma aberração. Isso é uma célula cancerígena planetária. Isso não pode existir. Isso é um impacto ambiental violento. Só que o que acontece é o seguinte, foi feito um estudo, eu peguei esse dado, eu não lembro a fonte, mas diz que 86% dos brasileiros vivem em 0,6% do território nacional. Ou seja, isso não pode acontecer. A gente não tem estrutura para abrigar tantas pessoas vivendo em espaços tão pequenos, tão adensadas, com um país de dimensão continental. Isso também é um problema. Uma outra questão para a gente ficar atento, bom, já falei dessa, da questão de não dar voto, saneamento não dar voto. Outra coisa que está sendo discutida no Fórum Mundial da Água, no Fórum Alternativo Mundial da Água, que água é um direito. Todos têm acesso à água, porque a água é uma questão fundamental para a sobrevivência de cada um de nós, de cada ser vivo, nem só dos humanos. É um direito ecossistêmico. Todo ser vivo depende de água para viver. Tanto que é o que se procura em qualquer pesquisa espacial que possa fazer, se procura primeiramente água. Porque a água é o que mais interessa para a vida. Todas as formas de vida têm isso em comum. Contudo, a água virou
Desculpa, a água virou negócio. A água virou negócio. Tanto que a água não é mais um bem. Ela passou a ser chamada de recurso hídrico. Recurso é commodity. Recurso é grana. Recurso é negócio. A água não é recurso hídrico. A água é água. Ponto. Então, quer dizer, sem querer a gente está adotando inclusive essas posturas, né? De mudar a água. A água está no comércio mundial. As grandes corporações estão olhando a água do mundo inteiro, não só as brasileiras, né? Tentando fazer disso um negócio. Só que se ela é um negócio, o nosso direito, o nosso acesso pode correr risco. Porque agora ela vai ter dono. Porque agora ela vai estar cercada. Porque agora ela tem custo. Certo? Já falei de retificação, canalização. Certo? Então eu queria deixar umas questões para vocês que são essas, assim, né? A partir dessas visões todas de que a água é um bem comum, que a água é um elemento fundamental para a nossa sobrevivência, como é que está a nossa cultura pela preservação da água? Ela está muito além da nossa torneira. Não é olhar para a minha torneirinha em casa e falar, eu tenho economizado, diminuí o meu tempo no banho, boto uma bacia na hora de tomar banho para juntar água para dar uma descarga pelo menos a menos que eu fiz. Mas para dar uma descarga com a água do banho que eu já tomei. Não é isso. Eu tenho que pensar no ciclo. Eu tenho que pensar na manutenção dessa água. Eu tenho que pensar na vitalidade, no vigor, na permanência dessa água, com qualidade e em quantidade no território. O que a gente tem feito? Né? Então, acho que a minha inquietação vai muito nesse sentido. Que atitudes a gente tem tido para essa coisa que é tão importante, que é tão presente, que é tão essencial. Só falar, a gente pode falar. Economizar nas nossas casas, a gente pode. Mas como isso está indo além? Que políticas públicas a gente tem apoiado? Que instrumentos de gestão hídrica a gente tem pautado, acompanhado? Que escolhas a gente tem feito? Água é uma coisa tão presente que ela tinha que ser o papo da fila da padaria. Ela tinha que ser o papo do final de semana. Se eu pergunto nas comunidades que eu frequento, quando eu pergunto para o pessoal de onde vem a água que você bebe ou para onde vai o esgoto que você produziu, as pessoas não sabem. Mas se eu pergunto o que aconteceu na novela de ontem, o pessoal sabe. Se eu pergunto quem foi para um paredão de um Big Brother, todo mundo sabe. Se eu pergunto quanto foi o jogo do Timão no final de semana, todo mundo sabe. Mas eu não sei o básico. Caramba, então a gente tem uma distorção absurda sobre o que tem sido fundamental, essencial e ao mesmo tempo está esquecido por todos nós, que é olhar para essa questão básica, elementar das nossas vidas. Então, minha invitação era muito nesse sentido de o que eu trago para cá para provocá-los, enquanto temos que sair pensando e, acima de pensando, agindo diferente para essa questão. Tá bom? Então, estamos aí para conversar.